Oi, meu nome é Thaís, tenho 26 anos e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha história de vida. Eu fui criada pelos meus avós, os meus pais foram separados, não tive muita convivência com a minha mãe, ela era uma pessoa muito pobre, muito humilde e não tinha condição de me criar. Então, meus avós, por ver essa cena, ficaram sensibilizados com ela e falaram que eles cuidariam de mim para ela poder estudar, ter um futuro e que quando ela conseguisse essa estabilidade, que ela poderia me pegar de volta e que estaria tudo bem. Só que eu fiquei acostumada com eles, não queria mais morar com a minha mãe e ela também conheceu o pai das minhas irmãs, que não gostava um pouco de mim, não tinha um relacionamento bom comigo, tinha ciúmes, mais por conta do meu pai também, e não aceitava que ela tinha filho de outro relacionamento, Então a gente tinha uma relação bem conturbada e ele não deixava a minha mãe me pegar direito. Então foi quando eu falei que eu não queria mais morar com ela, continuei morando com meus avós me criaram. Não tive muita presença materna na minha vida, mas a minha avó sempre foi a minha mãe, sempre fez de tudo por mim, meu avô também. O meu pai morou comigo, mas por ser muito novo, ele é músico, então ele vivia viajando, trabalhava, e a minha educação foi meus avós. Tudo que eu tenho hoje, a minha base, o meu aprendizado foram meus avós que me deram. Tanto em questão de figura de pai e mãe mesmo, como sobre a vida, sobre como eu tenho que me portar, como eu tenho que fazer em relação às outras pessoas e minha essência, Então, pra mim também foi um pouco complicado, porque eles cuidavam do meu primo, que era uma pessoa conturbada, Era uma adolescente também que não foi criada pelos pais. A mãe dele é minha tia, então ela morava fora, não conseguia dar uma assistência pra ele. O pai dele era militar, também não conseguia dar essa assistência para ele porque tinha outra família. E ele cresceu uma criança muito perturbada, então a atenção dos meus avós foram muito para ele, de psicólogo, de tudo. Então eu tinha meus avós por perto, mas eu era uma criança muito quieta que não dava trabalho. Então assim, eu entendia por um lado, mas sentia falta por outro, pelos meus pais e pelos meus avós também. Mas não deixava faltar nada pra mim, em relação a comida, roupa, nada, eu sempre tive de tudo. E com 13 anos, surgiu porque eu era uma criança que eu não saía de casa, eu só ficava no computador, eu sou uma pessoa muito tímida, então eu não gostava muito de sair, de ir pra balada, e meus amigos já faziam muito isso, de sair, beber, com 13, 14, 15 anos. Então eu decidi trabalhar. Que meu pai montou uma lan house lá onde a gente morava e ele me convidou para ser servidora porque eu já gostava de computador e eu aceitei e foi aí que eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro e entendi que eu amava ser independente e comprar minhas coisas e ter meu dinheiro e também poder ajudar meus avós, porque eles me deram de tudo, mas a adolescente sempre tem aquela coisa, eu gosto, mas é caro, meus pais não podem me dar. Então assim, eu sempre quis batalhar para poder ter o meu. E por também não ter uma mãe muito presente, era um alívio pra mim, porque isso de não ter pais presentes me pegava muito no meu pessoal, no meu relacionamento com o outro, eu não confiava muito nas pessoas. Então quando eu comecei a conhecer outras pessoas, ter meu dinheiro, a minha visão foi abrindo, mesmo sendo muito nova. Foi aí que eu conheci o meu namorado, meu primeiro namorado. Eu fiquei 5 anos com ele. Foi um relacionamento abusivo. Adolescentes têm relacionamento abusivo, ainda mais quando você não tem uma presença familiar. É muito difícil, mas por sorte a minha sogra era muito boa. Ela não era aquela sogra que fechava o olho, ela era muito boa comigo, me incentivava a ser mulher, a não aceitar as coisas que meu ex fazia comigo. Então, eu fiquei 5 anos com ele, de idas e voltas, emagreci, por muita briga, era obcecada, ciumenta, e não me fazia bem, então eu decidi terminar. Por ter esse relacionamento complicado, eu fiquei com depressão quando eu tinha 17 anos.
Eu comecei a ter ansiedade e depressão, estava terminando a escola, estava no 3º ano e eu não consegui terminar a escola por conta disso. Eu tive que sair da escola porque eu não estava mais conseguindo ir para ficar na escola, né? Porque eu queria ficar sabendo onde é que ele estava, o que ele estava fazendo, brigava muito com ele. A gente decidiu terminar, né? E eu fiquei muito mal e decidi fazer o supletivo para poder terminar logo a minha escola. Então assim foi feito, eu consegui terminar e depois eu comecei a trabalhar na CIA. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. E aí também, além de eu, né, sempre quis ser independente, sempre trabalhava, mas foi outra visão, né? Porque eu fui pro mercado de trabalho, uma empresa muito grande, trabalhar em shopping, né, que é uma rotina bem difícil. Você mais vive no trabalho do que na sua casa. Porém, eu conheci o pai do meu primeiro filho, com 18 anos, eu conheci ele. Eu não tive muita conversa sobre a minha avó, né, com a minha avó, em relação a sexualidade, a sexo. Eu era muito inocente em relação a isso. E eu era uma pessoa muito fechada também com as minhas amigas em relação a isso. Por não ter uma presença materna na minha vida, nunca tive, então não conversava sobre isso com ninguém. Então eu conheci o pai, né, o pai do meu primeiro filho, acabei ficando com ele e acabei engravidando com 18 para 19 anos. E foi um baque na minha vida, né, porque eu não namorava com ele, a gente tinha se conhecido, estava ficando, e ele estava estudando, fazendo faculdade, e eu trabalhava, e foi um baque enorme, porque a família dele, tipo, ela é totalmente conservadora, totalmente machista, e eu fiquei desesperada. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Eu só ficava pensando, o que eu vou fazer? Será que eu tiro essa criança? Teve essa dúvida, se eu tirava meu filho ou não, por conta da gente não ter os mesmos ideais, né, os mesmos pensamentos. Foi a primeira vez que eu percebi na minha vida o quanto é importante família, né? Que aí eu tive meu pai, até minha mãe também. Foi quando a minha mãe foi a primeira pessoa a falar que eu não iria tirar o meu filho, que eles iriam me ajudar a cuidar dessa criança. Eu não passei gravidez com o pai do meu filho, foi uma gravidez conturbada, né? Porque ele queria que eu tirasse, a família dele também não queria que ele tivesse. E mandaram ele pra longe de mim, mandaram ele fazer curso não sei aonde, e eu fiquei sozinha na minha gravidez toda, com a ajuda da minha família. Até que meu filho nasceu, ele foi ver o meu filho no dia que ele nasceu, e parece que dali tudo mudou, né? Desde que eu peguei meu filho no colo, desde que ele viu o filho dele pela primeira vez também. E a gente se gostava, né? A questão é só que a gente era muito novos, a gente tentou dar uma chance pra nossa família, né? Quando meu filho tinha 3 anos, a gente decidiu se separar. Mas quando o Nicolas tinha 1 ano de vida, eu decidi que eu iria trabalhar fora. Ele não queria deixar eu trabalhar fora, ele achava que eu tinha que ficar em casa cuidando do meu filho. Ele não trabalhava também, ficava em casa, mas ele não queria deixar eu trabalhar. Mas aí eu fiz o processo seletivo para Celares e eu decidi que eu queria trabalhar, que queria esclarecer minha mente, queria crescer como mulher, como mãe também, né? Queria ter as coisas para o meu filho, senti que eu era mãe não só em cuidar, mas também na ajuda financeira. E eu tive processo seletivo com o Thiago, que foi o supervisor, e com o John também. Fui para inaugurar a loja Bambu. Foi uma experiência incrível para mim, a Celares. Eu lembro que meu avô falava para mim que para mim fazer uma faculdade na vida, porque a faculdade muda as pessoas, quando a gente passa por ela, a gente sai outra, mesmo que seja desgastante, que demore, mas que a gente tem uma experiência incrível e que ela consegue mudar a gente. E a Celares foi um pouco a faculdade da minha vida, né? O que eu sei agora, o que eu entendo é que a única faculdade que eu tive até agora da minha vida foi a Celares, porque ela me mudou completamente. Colocou profissionais na minha vida que me fizeram entender que eu tinha que melhorar, né, como pessoa, como ser humano. Hoje em dia eu sou mãe eu tenho 2 filhinhos, porque ano passado, né, em 2020, eu tive a minha segunda filha, também de relacionamento que não era bom, né, eu não namorava essa pessoa, e a gente acabou ficando, e eu acabei engravidando, uma gravidez não planejada, nem um pouco, porque eu tinha outros planos para minha vida. E dessa segunda vez, as pessoas que me apoiaram foi minha família novamente, e a empresa que eu trabalho, a Celares, né? O meu supervisor, né? A minha gerente, me manterem calma, falando para eu não ficar desesperada,
que eu ia dar conta, que eu sou uma mulher independente e que nada de demais, nem nada disso iria estragar a minha vida. E foi isso que me fortaleceu. Eles têm os pais deles são presentes, né? Tanto o pai da minha filha quanto o pai do meu filho. Mas na minha presença eu cuido deles sozinhos. E graças à empresa que eu trabalho, eu consigo dar essa estrutura para eles, né? Então, assim, eu amo trabalhar com comércio, é a minha cara. Por isso que eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de saber o que eu quero cursar, porque sempre volta pro comércio e fala, eu não quero sair daqui. Por mais desgastante, me deixa maluca, mas eu amo o que eu faço. A minha rotina de mãe não é nem um pouco fácil, né? Porque eu trabalho no shopping de 9 às 6 e eu tenho 2 filhos para criar, né? Então, assim, eu acordo cedo, deixo minha filha na babá dela, depois eu venho trabalhar, depois eu saio do trabalho às 6 horas e volto para pegar ela, né, na babá, e venho para casa. E isso é todo dia. E o meu filho de 6 anos, ele fica um pouco mais com o pai, porque o pai dele não trabalha, fica com a avó dele, e isso não é nada fácil pra mim, né? Porque eu queria ter o meu filho presente, não é nada fácil ele me ligar falando que tá com saudade, que quer ficar comigo. Mas o que me dá força é saber que eu sou a única referência dele que trabalha. A minha avó foi uma dona de lar, né? Cresceu numa família muito machista, minha família é um pouco machista também. Então a minha avó não trabalhou fora, ela só cuidava do lar, da família, dos filhos. E eu ter essa oportunidade de ser diferente, né, de ter uma visão maior do mundo. Então, eu ver o meu filho falar pra mim, mamãe, eu quero trabalhar com você, quando eu crescer eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro. Ou então quando ele tem o dinheiro, ele fica assim, mamãe, eu também tenho dinheiro, vou conseguir fazer alguma coisa. Isso é muito bom, porque me motiva bastante, é o que me dá forças. Mas não é fácil ver ele longe de mim, né, por conta da rotina do shopping. Mas eu tenho a consciência, né, que isso é pro futuro dele, ou pro meu também, e que isso é necessário. Não é uma coisa ruim, não. É uma coisa necessária. Eu queria dar 2 recados na verdade, né, pra quem tem relacionamento abusivo, que a gente acha que nunca vai acabar o sofrimento, né, que nunca vai passar, que a gente é necessário daquilo, né? Que parece que tem que ter alguma coisa alimentando a nossa dor e que passa, né? Passa, a gente não tem necessidade de ficar assim, que a nossa vida anda pra frente quando a gente retira o mal dela, né? E foi isso que eu fiz com a minha. Ser totalmente dependente de mim, dos meus sentimentos, não depender de ninguém. E a outra é que ontem eu estava conversando com uma amiga minha que estava passando pela mesma situação que eu, que é ser mãe solteira, né? E trabalhar fora. Então, assim, para todas as mães que são solteiras, que têm 2 filhos ou mais, ou só um também, né? Que a gente sofre esse preconceito por ser sozinha, que vocês não estão sozinhas, a gente é foda, a gente é capaz, a gente passa por muita coisa e no final tudo vai dar certo, né? Então é isso.